E mais uma vez, o mercado esteve reunido para discutir temas que são importantes para o nosso planejamento e para pensarmos o futuro. E eu estou falando do Seminário da Reposição Automotiva, que vai ser o assunto do meu comentário de hoje. Eu sou Marcelo Gabriel e esse é o Análise Aftermarket Automotivo. Na semana passada, estivemos reunidos ali no auditório da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, para a 28ª edição do Seminário da Reposição Automotiva. Eu sou bastante suspeito para falar desse evento, porque eu o acompanho desde a primeira edição, já faz bastante tempo. Aliás, foi no século passado. E o grande desafio de um evento como o Seminário da Reposição Automotiva é conciliar os temas e conteúdos para uma plateia tão ampla, formada por fabricantes, por distribuidores, por varejistas e por oficinas, tanto da retífica de motores quanto da reparação veicular. E mais uma vez tivemos aí um panorama bastante interessante do que é o mercado de reposição e como as forças que nós chamamos aí das variáveis macroambientais, a política, a economia, a legislação, a tecnologia, o meio ambiente e as mudanças na sociedade, elas influenciam o nosso mercado. Tivemos palestras muito interessantes, a começar pela palestra do Dr. Ives Gandra Martins, falando sobre o cenário político. Eu não vou me estender porque essas palestras estão disponíveis no site do seminário, que é um evento realizado pelas associações que compõem a cadeia de valor do mercado de reposição, mas ele trouxe alguns pontos interessantes sobre o futuro desses próximos 4 anos, considerando a natureza do Congresso que foi eleito, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado Federal. Isso vai gerar um equilíbrio de forças, não importa quem seja o presidente que será eleito no próximo domingo. Depois tivemos uma palestra sobre a economia e como o Brasil está bem posicionado nesse momento para um crescimento possível. A gente é acostumado a ouvir sempre sobre os voos de galinha da economia do Brasil, a gente ganha um crescimento pequeno e não consegue avançar disso. Existe uma necessidade premente de várias reformas que precisam ser implementadas, como a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Esse ano nós já tivemos aí, para surpresa de alguns, o desaparecimento de alguns partidos que já foram relevantes e agora passam a ser nanicos na Câmara dos Deputados. Tudo isso pensando no desenvolvimento e nas potencialidades que o Brasil tem. Quando o assunto é tecnologia, novamente o tema foram os veículos elétricos, assunto que nós já abordamos algumas vezes aqui no Análise Aftermarket Automotivo e cuja apresentação só reforçou e corroborou as teses que vimos apresentando ao longo dos últimos meses sobre o futuro da eletrificação veicular. Eu já falei para vocês que, na minha concepção, a eletrificação veicular é uma transição entre o motor de combustão interna e a tecnologia futura. As células de hidrogênio estão cada vez mais próximas de se tornarem realidades e o Brasil, com toda a sua matriz energética sustentável e limpa, vai liderar essa transformação nos veículos, que vão ser híbridos, com parte elétrica e parte combustão interna, utilizando combustíveis sustentáveis. Então esse foi um aspecto bastante interessante também. Tivemos um outro ponto importante, nós também já debatemos ele aqui no Análise Aftermarket Automotivo, que é a questão do Right to Repair e o Right to Connect. Vocês precisam ficar atentos a essa questão do Right to Repair e Right to Connect. Nossa, mas parece que esse assunto só diz respeito à oficina. Não, esse assunto diz respeito a toda a cadeia de valor, porque a partir do momento em que não for mais possível fazer a leitura dos dados para a reparação, simplesmente acabou o mercado de reposição, porque esse mercado de reposição vai ficar exclusivamente nas concessionárias. Então toda a nossa estrutura, toda a nossa cadeia de valor, a montante quando pensamos na oficina, ela fica comprometida com o Right to Repair e o Right to Connect. Depois eu apresentei um painel sobre os números do setor,
falando um pouco quem somos, onde estamos e para onde vamos, algo que eu já falei aqui também quando do lançamento do Anuário do Comércio de Autopeças, e aí eu apresentei também dados sobre o Anuário do Sindipeças e o Anuário do Sindirepa Nacional, como uma primeira discussão e quase como uma provocação para que possamos discutir de forma sólida qual é o tamanho deste mercado. Quando eu falei há pouco da necessidade de uma reforma tributária, isso se reflete imediatamente no dimensionamento do nosso mercado, porque você pode abrir uma oficina com o CNAE, que é o Cadastro no Código Nacional de Atividade Econômica, de um varejo de autopeças. Então, todas essas distorções geram dificuldades na hora de gerarmos estatísticas e entendermos o tamanho do nosso mercado. Um outro ponto que eu destaquei na minha apresentação estava relacionado ao fato de só utilizarmos dados secundários. Qual é a dificuldade de usar dados secundários? É que nós não participamos do processo de coleta. Então a gente tem um dado já coletado, um dado já tratado, que pode perder algum detalhe que nós não estivemos envolvidos. Estou falando aqui para fazermos um censo do nosso setor, seria o ideal. A viabilidade disso, baixíssima. Então, vamos buscar aí, a partir da provocação desta minha apresentação sobre o tamanho do mercado, algumas alternativas viáveis, eventualmente algumas amostras, uma pesquisa com um plano nacional de amostra, parecido com o que é feito com o PNAD do IBGE, o Plano Nacional de Amostragem Domiciliar, que ele vai fazendo as correções ao longo do intervalo entre o censo, que é a cada 10 anos. Por conta da pandemia, nós tivemos aí um atraso e agora, 2022, temos os recenseadores nas ruas visitando os lares brasileiros. Então, eventualmente, um Plano Nacional de Amostragem da Reposição, um PNAR, já estou até colocando aqui uma sugestão de nome, pudesse ser uma alternativa para o uso dos nossos dados secundários. Então, como conclusão sobre o seminário, eu acho que novamente ele cumpriu o seu papel em apresentar os temas e conteúdos que são importantes para o nosso setor e trazer para discussão e reflexão alguns pontos que são considerados tabu ou que ainda precisam ser mais explorados, como as reformas que nós precisamos fazer pressão no Congresso para que elas ocorram. E sempre quando termina um seminário da reposição, além de todo este conteúdo e toda essa discussão que é proposta, existe também o intervalo, onde é feito o networking e nós encontramos os nossos parceiros de caminhada aqui no mercado de reposição. Então fica a expectativa para próximos eventos e como a gente vai discutir o nosso mercado de reposição. Eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Novo Meio, e este foi o Análise Aftermarket Automotivo. Para a semana que vem, em que eu vou estar na Feira de Las Vegas, eu já deixei um programa gravado sobre as dificuldades da Argentina e na volta de Las Vegas devo trazer muita história boa para contar. Um abraço e uma boa semana para você.